Mateus 13, 44. Diz assim, eu estou aqui com o meu corpo tremendo, e não é de nervoso não, é da presença de Deus mesmo. Quando a gente estava ali na hora do louvor, o Senhor ministrou tão forte ao meu coração. Durante o hino, aquele louvor que cantou aqui durante a ceia, Deus meu, por que me desamparaste? E ali o Senhor ministrou muito ao meu coração, algo que eu não tinha, Ele não tinha falado comigo ainda, e eu não tinha colocado nessa palavra, mas eu vou acrescentar. E então, Mateus 13, 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo que possui, e o compra. Interessante dessa palavra, porque naquele tempo as pessoas de muitas, principalmente os mais ricos, eles escondiam seus tesouros debaixo da terra, por conta de assaltantes mesmo, ladrões, mas também porque era muito comum a troca de governo e as pessoas perderem as suas posses, perderem aquilo que elas tinham de reserva. Era muito comum. E então, para elas, a forma de menor risco para poupar aquele dinheiro, para guardar aquelas riquezas, eram debaixo da terra. E o que acontecia é que muitas vezes as pessoas esqueciam onde eram e ficavam ali. E também uma outra coisa é que o dono da riqueza que guardava, só ele mesmo sabia onde estava, ele morria e a família perdia aquilo porque não se encontrava esses tesouros. E então era comum que isso acontecesse. É por isso que essa palavra diz que, olha, esse homem ele foi arar aquela terra. Ele foi trabalhar ali naquela terra e ele viu e ele encontrou aquele tesouro. E quando ele viu, ele falou assim: eu vou vender tudo que eu tenho. Então ele chegou para a família dele e falou assim: olha, eu vou vender tudo. Está falhando aqui. Eu vou vender tudo, todas as minhas posses, todos os bens, tudo que eu tenho eu vou vender, porque eu quero comprar aquela terra. E a família daquele homem provavelmente estranhou, porque olhando para aquela terra, é bem provável que ela não tivesse nada de muito valor, nada de muito promissor, porque ninguém entende quando ninguém que encontra que não encontra, qualquer pessoa que não encontra um tesouro, não vai entender o valor daquele tesouro. Só quem entende o valor de um tesouro é quem o encontra. E aquele homem encontrou aquele tesouro. E ele sabia que valia a pena vender tudo, largar tudo, deixar tudo e comprar aquela terra, porque aquela terra garantiria que ele conseguiria extrair o seu tesouro. Mas ninguém mais podia compreender, ninguém mais poderia entender, porque ninguém mais tinha visto, ninguém mais tinha encontrado. E eu quero falar com você nessa noite sobre isso, sobre encontrar o tesouro, sobre vender tudo, sobre entregar tudo. Sabe, a palavra de Deus, ela nos garante, ela nos mostra que é sobre tudo. É sobre tudo que a palavra fala, é sobre tudo que Jesus fala, é sobre tudo que Deus fala, é sobre tudo, não é sobre o pouco, não é sobre o suficiente, é sobre o bastante, é sobre tudo, absolutamente tudo. E enquanto nós não entendermos que é sobre tudo e agirmos como em cima de sobre tudo, nós não viveremos o verdadeiro evangelho, nós não viveremos o verdadeiro reino, nós não viveremos a verdadeira vida de cristãos. É sobre tudo, não é sobre a metade. O pastor Langre dizia que se Jesus não fosse o primeiro, ele jamais seria o segundo. Se Jesus não for o primeiro na nossa vida, ele não é mais nada. Mais nada, não se iluda. Não se iluda. Não viva uma vida de falsidade, de inverdades. Não no sentido de você ser mau caráter, não. É uma vida que não é real. É uma vida que não é verdadeira, que não é total.
Sabe, nós estamos tão acostumados com pouco, nós estamos acostumados com pouco carinho, nós estamos acostumados com um casamento pouco abençoado, nós estamos acostumados com filhos poucos obedientes, nós estamos acostumados com vidas pouco constantes. Quando na verdade isso não é nada disso, isso é inconstância, isso é desobediência, isso é falta de amor, isso é falta de carinho, isso é falta de um casamento saudável, isso é falta de um casamento sarado, isso é falta de um emprego de verdade para você sustentar a sua família. Nós estamos tão acostumados com pouco que nós esquecemos que o reino é sobre tudo. É difícil a nossa mente idealizar, entender, porque não estamos acostumados com tudo. Sabe? E aquele homem, ele vendeu tudo que ele tinha, tudo. E ele foi lá e comprou aquela terra. E ele conquistou aquele tesouro. E eu coloquei aqui, só abre mão de tudo quem realmente entende o valor do tesouro que encontrou. Se você não entender o valor desse tesouro, você nunca vai ser capaz de abrir mão de tudo. Nunca. Nunca. Porque nós só temos a capacidade de abrir mão de uma coisa, se a outra coisa sobrepor naquilo que a gente abre mão. A gente quer o melhor, a gente abre mão do bom. A gente abre mão do ruim para ir para o razoável. A gente abre mão do razoável para ir para o bom. A gente abre mão do bom para ir para o melhor. E então, nessa construção, nesse entendimento, você precisa compreender e discernir o valor do tesouro que você encontra ou que você procura. O discernimento sobre a grandiosidade do tesouro nos desprende do que temos e então entregamos sem medo, sem reservas e sem dó. Então não te custa tanto. Sabe, é difícil, não é fácil. Não é fácil viver o evangelho, não é fácil viver pelo reino. Mas olha só, eu vou te falar uma coisa, não pode ser uma vida de pesar. Não pode ser uma vida de pena, de dó, do que você deixou para trás. Porque quando você pensa dessa forma, significa que você ainda não conhece o valor do tesouro que você encontrou. Sabe? Muitas vezes a gente tem tanta dificuldade de ofertar ou de entregar o dízimo. Eu fico assim tão irritada com pessoas que ficam procurando entender se entregar o dízimo e a oferta é de Deus, se não é, se é bíblico, se não é. A gente sabe que não é da forma como a gente entende, né? Assim, como a gente foi educado, como foi criado. Mas é uma discussão para mim muito banal. É uma discussão para mim muito carnal. Sabe, porque se a pessoa, ela começa a encontrar, eu não estou falando de quem estuda para saber o que é, de entender com amor a palavra de Deus, não. Eu estou falando do tipo de pessoa que fica buscando os artefatos, que fica buscando umas condições para não entregar, sabe, aqueles 10%. Sabe aquela oferta que o Espírito Santo te incomoda? Então, eu estou falando desse tipo de pessoa que fica buscando argumentos para poder não fazer. Isso para mim é muito medíocre. Por quê? Porque a palavra de Deus fala sobre tudo. Presta bem atenção, se você tem dificuldade de entender 10%, se você tem dificuldade de entender uma oferta que não vai prejudicar o seu orçamento ou que não vai fazer você passar fome, se você tem dificuldade de entender isso, quando é que você vai entender que é tudo que ele te pediu? Não foi 10%, não foi o seu dinheiro, não foi a sua casa, não foi a sua finança, não foi o seu trabalho, não foi o seu filho, foi tudo. É tudo. Se você não for capaz de entregar tudo, se nós não formos capazes de entregarmos tudo, nós nunca teremos nada dele. A não ser migalhas
de pão que seria distribuído para os cachorrinhos debaixo da mesa. E mesmo assim, aquela mulher, ela conseguiu tudo. E muitas vezes, nós não conseguimos tudo, porque não estamos dispostos a discernir o Espírito, a discernir o que é santo, a separar o santo do profano, abrir mão de tudo e viver para Ele, e viver por Ele. E falando sobre abrir mão, o pastor André e eu, como eu falei com vocês, não é fácil a gente, de repente, ouvir do Senhor, entregar alguma coisa. Talvez não seja tão fácil, mas não pode ser pesar. Você não pode ficar lembrando daquilo e aquilo te dá tristeza, trazer tristeza ao seu coração. E quando foi no sábado, eu estava sentada na porta da cozinha, foi no sábado que a gente tomou banho de chuveiro, eu e a Antonella. Eu tinha dado comida ali a Antonella, e o André chegou, a gente estava tomando banho de chuveiro ali, por isso que ela estava comendo no chão, tá, gente? Quem viu os stories aí. Ela estava comendo ali, que eu já tinha lavado aquilo ali tudo. E eu deixei ela brincar um pouquinho, né, experimentar o tato e tal da comida. E depois eu estava ali fora, sentei ali no chão da cozinha para comer uma fruta, e eu comecei a lembrar do que o Senhor já pediu, né, para a gente, especificamente falando de algumas situações. E eu comecei a lembrar que o André, ele deixou o emprego dele. Né? O André, ele não foi mandado embora. O André, ele não estava sendo pressionado, sabe? Ele não tinha nenhuma dificuldade no seu trabalho que o levasse, né, que o pudesse fazer desistir do trabalho. Pelo contrário, ele ganhava muito bem, a gente tinha uma vida muito boa. E ele decidiu abrir mão de tudo isso por uma ajuda de custo da igreja. E isso porque a gente, né, ia precisar, porque se não precisasse, ele jamais pegaria. E então, eu fiquei pensando, e eu tinha tanta dificuldade de me desprender, sabe? Porque, assim, a minha faculdade foi tão de Deus, foi tudo tão maravilhoso como Deus fez. E eu amo tanto a minha profissão, e eu tinha tanta dificuldade. No momento que o André decidiu parar, eu não concordei com ele. Foi o Espírito Santo mesmo que falou, eu pedi para ele não parar na época, que eu fiquei preocupada com a situação financeira. E eu sempre, durante muito tempo, eu tive essa dificuldade. Eu trabalhei muito até ganhar a Antonella. E eu fiquei pensando que hoje Deus ministra tanto ao meu coração sobre isso, que eu não tenho mais prendimento nenhum no meu emprego. Eu hoje trabalho, amo o que eu faço, amo os pacientes que eu tenho, que são pouquíssimos agora. E eu tenho muito prazer na minha profissão, de ler, de estudar sobre a minha profissão. Mas hoje eu consegui entender o que Deus quer, sabe? E com relação a nós dois, e hoje eu já diminui muito meus pacientes, muito, para poder cuidar da minha casa, cuidar da minha família, cuidar da minha filha. Eu ainda trabalho, mas Deus já ministrou tanto o meu coração que eu não vejo a hora de parar. Não porque eu não goste, não porque eu esteja já sem paciência, nada disso. É simplesmente para poder cuidar mais da minha família, cuidar mais da igreja, como Deus tem ministrado ao meu coração. E Deus sabe que eu ainda não entreguei todos os pacientes, porque a gente não pôde, né? A gente tem conversado, a gente tem tentado programar. E isso é maravilhoso demais para mim, porque quando eu pensava em parar de trabalhar, eu já falei isso aqui, quando eu pensava em parar de trabalhar, eu já cheguei a trabalhar em dois lugares, e aquilo me dava uma crise de ansiedade, meu coração começava a palpitar, meu corpo tremer, me dava falta de ar. Eu tinha crise de ansiedade quando eu parava, pensava em parar de trabalhar, em diminuir, dirá parar. E hoje o Senhor tem mudado a minha mente, sabe? Eu não estou dizendo aqui que todo mundo vai parar de trabalhar, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo sobre o que é o tudo na sua vida que Deus vai ministrar ao seu coração. E para mim isso é muito interessante, porque eu estava pensando lá em casa,
Como eu falei, eu estava sentada assim no chão e eu estava lembrando que hoje, se eu e o André estivéssemos trabalhando da mesma forma como antes, como eu trabalhando, como eu estava trabalhando antes de ganhar a Antonella, que eu trabalhei dessa forma até ganhar a Antonella, até na semana de ganhar a Antonella, e se o André também estivesse trabalhando, hoje a gente estaria ganhando, em média, R$20.000. Eu e ele juntos. Então, o que se pode fazer com R$20.000? Tantas coisas, né? Tantas coisas, a gente poderia fazer tantas viagens que a gente quer fazer, que a gente sonha em fazer. A gente poderia estar com a nossa casa terminada, a gente poderia estar com o carro que a gente quisesse estar. Eu poderia estar aqui hoje com a roupa que eu quisesse estar, sabe? Eu poderia fazer muitas coisas. Porque, graças a Deus, mesmo quando o André ganhava também, o André nunca foi de ficar... Ele nunca foi pão duro, então... Ele me dava mesmo sapatos de 400, vestido de 400, e a gente não olhava preço, sabe? Então, eu não vou dizer para você que eu sempre vivi essa vida, não. Eu também já morei numa casa que nem banheiro tinha, né, pai? Então, eu sei, a gente vai passando essas experiências, a gente vai aprendendo a viver com pouco, com o bastante, com o suficiente e com a abundância, né? Porque a abundância, então, é melhor ainda, né? A gente aprende a viver rapidinho, tá, gente? Então, isso foi o que nós abrimos mão, sabe? E eu fiquei pensando ali em casa, eu falei assim, Deus... Eu não vou mentir para o Senhor que eu gostaria de estar recebendo 20 mil agora na família, né? Eu queria essa receita agora, eu não vou mentir. Eu gosto de conforto, eu gosto de comprar. Mas isso não pesa no nosso coração. Sabe, eu lembrei de algo que a gente escutou quando um casal foi lá em casa orar por nós. E esse casal falou assim, a minha vida... A nossa vida, o nosso casamento, a nossa salvação, a gente deve a vocês. É claro que é Jesus, mas Jesus usou a gente para poder resgatar essas pessoas, para poder conquistar essas pessoas. Sabe, queridos, e aquilo ali para mim foi o suficiente. Eu sei que eu tenho que conquistar muito, mas eu tenho que trabalhar para o reino. Mas aquele casal ali já valeu a pena. Tudo que a gente deixou para trás. Tudo. E isso ainda é muito pouco. Tudo que nós deixamos e temos deixado ainda é muito pouco, perto do tesouro que nós encontramos. Algo importante que você tem que entender quando você encontrar um tesouro é que não se importe com as críticas. Quem não encontrou o tesouro jamais vai entender se você vender tudo. Vão dizer que você está louco. E então as pessoas vão começar, viva do seu jeito. Sabe, curte a sua vida, você ganha bem. Curte a sua vida. Continua nos seus vícios. Sabe, você está indo à igreja. Você vai à igreja todo domingo, já é o suficiente. E nesse discurso, nós vamos misturando o santo com o profano. E a gente nem se toca que a gente não tem nada. E a gente nem se toca que o tudo está muito distante. Porque quando você começa a barganhar, quando você começa a abrir mão do seu tudo, quando você começa a negociar o seu tesouro, você já não o tem. E negociar o tesouro é exatamente isso. Eu não vou vender tudo, não. Vou vender metade das minhas terras, sabe? Eu não vou abandonar todos os meus pecados, todos os meus desejos. Eu vou abandonar um pouco. De repente eu vou abandonar a prostituição, mas eu vou ainda ficar com o vício. De repente eu vou abandonar o falar mal, mas eu ainda vou ficar com algumas mentiras. De repente eu vou entregar quase tudo, mas a minha oferta eu vou reter. E assim nós vamos negociando um tesouro que é inegociável. Quando nós negociamos o tesouro, nós não estamos mais tendo um relacionamento com o dono desse tesouro.
porque ele não negocia. Ele sabe ele não negocia porque ele sabe que não tem valor nenhum maior do que esse tesouro. É preciso que nós venhamos a discernir o valor desse tesouro. E olha só como que nós vamos discernir isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, abrindo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E então você pode estar me perguntando: que tesouro é esse? Como eu vou discernir? Como eu vou entender que esse tesouro é mais valioso do que tudo que eu tenho, do que a minha família, do que os meus bens, do que o meu emprego, do que tudo? É só pelo Espírito Santo de Deus. Porque o que é espiritual se discerne espiritualmente. É por isso que você precisa da palavra de Deus para discernir. Você precisa da palavra de Deus para que ela entre no seu coração. Você seja cheio do Espírito Santo e ele te mostre o valor e a necessidade da busca desse tesouro. É só o Espírito Santo que pode te revelar. Naturalmente nós não conseguimos compreender. Exatamente pelo que eu falei anteriormente, a gente está acostumado com pouco. Então, naturalmente, a gente não consegue compreender o tudo. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para discernir o valor desse tesouro. Olha o que diz em Provérbios. Hoje a ministração vai ser bem breve. Eu gostaria que o louvor já subisse aqui, que vocês vão me ajudar aqui no finalzinho dessa palavra, por favor. Aquele louvor da ceia. Capítulo 2 de Provérbios, versículo 3 e 5 diz assim: E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se você buscar com zelo a palavra de Deus, se você buscar com zelo a sabedoria do Senhor, você vai encontrar nessa palavra esse tesouro e o valor desse tesouro. E sabe qual a importância de procurar e de encontrar, como diz aqui nesse último versículo? E acharás, olha, você entenderá o temor do Senhor e você achará o conhecimento de Deus. Sabe por que é importante você achar o conhecimento de Deus? Porque o conhecimento de Deus, lá em João, vamos lá? João capítulo 17, João capítulo 17, versículo 3, olha o que diz. (17:3) 17:3 diz assim: A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
A vida eterna é esta, é o conhecimento, é o discernimento desse tesouro. Você consegue compreender isso? Você consegue entender a importância dessa compreensão, de buscar na palavra de Deus, de entender o valor desse tesouro? Porque esse conhecimento, esse discernimento de quem é Deus, de quem é Jesus, te garante a vida eterna. E sabe o que é a vida eterna com Jesus? É tudo. É tudo. Nós precisamos discernir o Espírito de Deus. Nós precisamos discernir o reino de Deus. Nós precisamos discernir a salvação, porque isso é o tesouro. Quem é esse tesouro, pastora Paula? É Jesus. Qual é o caminho por esse tesouro? É o conhecimento dele. É a sabedoria do alto que te revela quem é Jesus para você e o que ele pode fazer na sua vida. Eu vou te explicar o que foi esse momento muito limitadamente, mas eu vou te explicar. Sabe, Jesus, ele se entregou por mim e por você. Agora você vai entender o que é tudo. Agora você vai entender o que é tudo e você vai se desprender. Sabe, quando Jesus disse para Deus, ele olha para o Senhor e fala: Deus meu, Eli, lama sabachthani. Deus meu, meu Pai, meu Pai, por que você me abandonou? Meu Pai, eu estou sozinho, meu Pai, eu preciso de Ti. Meu Pai, eu sinto a solidão, eu sinto o sofrimento de estar sozinho nesse momento. Por que você me abandonou? E Deus então vira o seu rosto, virado o seu rosto, com o seu rosto virado permaneceu, porque o meu pecado e o seu o afastou da presença do Pai, e por isso a morte chegou. E quando isso acontece, é sobre Deus que eu quero falar, é sobre o seu Pai que eu quero falar. Quando ele se afastou de Jesus, quando ele virou as costas para Jesus, ele entregou tudo. Ele deixou tudo, ele perdeu tudo naquele momento. Você tem ideia do que é isso? Ele perdeu tudo naquele momento. Deus, o dono de todas as coisas, do universo, da sua vida e da minha, ele perdeu tudo, tudo. Ele perdeu o seu único filho por amor de mim e de você. Isso é tudo e você duvida? Ele perdeu o sol da justiça que brilha. Ele perdeu o firmamento. Ele perdeu águas vivas que correm do seu trono. Ele perdeu a rocha. Ele perdeu o pão. Ele perdeu a água. Ele perdeu o vinho, que é a alegria de todas as manhãs. Ele perdeu a provisão. Quando Pedro e João disse: eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. Ele perdeu toda a riqueza do seu reino naquele momento. Jesus é o tudo. Você tem dúvida disso? Jesus é o tudo. E é como se eu entregasse em muito menor valor, mas é como se eu entregasse a vida da minha filha por vocês que não merecem. Porque nenhum de vocês merece, é digno da vida da minha filha. Para mim que sou mãe, para você que é pai, nenhum ser humano é digno da vida dos nossos filhos. Então quando ele entregou tudo, ele entregou a troco de nada. Porque eu e você éramos nada antes dele. Oh. Você entende o que é tudo? Você entende que Deus entregou tudo por você agora? Entende? O que você vai reservar?
O que você vai continuar negociando? Até quando nós não vamos entregar tudo? Até quando teremos dificuldade de entregar tudo? Nem justiça nós temos. A gente não tem nada a não ser Jesus. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. Sem Jesus nós não temos nada. Não tenha medo de entregar tudo. Entrega tudo para Ele. Se entregue totalmente a Ele. O mundo está tão difícil, tantas coisas. E sempre tudo vai contribuindo para que você se afaste, para que você deixe para lá, para que o seu tesouro fique lá enterrado. Sabe, você não pode deixar tudo, vender tudo e deixar o seu tesouro enterrado. Viva. O título dessa palavra é Encontre o seu tesouro e viva por ele. Esse tesouro é Jesus. Esse tesouro é o reino de Deus e a sua justiça. Foi isso que ele fez. Ele entregou tudo para que você hoje pudesse ter tudo e entregá-lo a Ele em confiança. Porque nem saber cuidar das suas coisas você sabe como Ele. Entrega a sua casa, a sua família, a sua vida, tudo. Tudo, tudo, tudo. Entrega o seu emprego, não no sentido de você sair, não. Mas entregar de quando você receber, você entender o que Deus quer que você faça. Colocar à disposição do Senhor toda a sua renda, para Ele ministrar no seu coração. Entrega as suas emoções, os seus sentimentos, os seus sonhos, os seus desejos. Pode também entregar as suas frustrações, os seus medos. Ele quer tudo. Ele não é como nós. Ele não fala e não trata como metades. É tudo. Entrega tudo. Amém?